prazer de estar aqui. Eu vou fazer a introdução, né, do nosso curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, Conformidade e Transparência. Meu nome é Fernando Segalotti, eu sou administrador, sou servidor público federal, trabalho na Universidade Federal Fluminense, sou mestre em Sistema de Gestão, tenho mais de 10 anos na área de contratos, na área de gestão de contratos, fiscalização de contratos, parte financeira também, né, lidando ali com os fornecedores. E quero agradecer à Escola de Governo e Gestão e à Universidade Federal Fluminense pela oportunidade. Bom, apresentando aqui os módulos do nosso curso, a gente dividiu o curso em 3 módulos, ok? O primeiro módulo, ele vai tratar da parte introdutória, né? A introdução à gestão de contratos administrativos. A gente vai falar dos conceitos de contratos administrativos, vamos depois traçar os princípios administrativos da gestão pública aplicável à gestão contratual. A gente vai até mesmo fazer uma inter-relação entre esses dois elementos. Depois a gente vai falar, né, justamente dessas etapas, né, da gestão contratual, o planejamento, a formalização, a execução, a fiscalização e a etapa final de encerramento. E depois falaremos sobre as responsabilidades dos gestores e dos fiscais de contrato. O segundo módulo vai tratar da parte de conformidade contratual, falaremos de compliance aplicado, né, à gestão contratual, trataremos também sobre a gestão de riscos em contratos e formas de mitigação por meios de controles internos. Falaremos também sobre os instrumentos legais e normativos que tratam de todas essas etapas, né, da gestão contratual. Depois a gente vai falar também da atuação do controle interno na verificação da legalidade e a aderência contratual. Fechamos o curso com o terceiro módulo falando sobre transparência e fiscalização. A gente vai falar sobre transparência pública e acesso à informação como instrumentos de controle social. Vamos também trazer aqui algumas ferramentas digitais de acompanhamento contratual, boas práticas de fiscalização. Vamos trazer também casos práticos, né, estudos de auditoria e fiscalização reais, que hoje já que são largamente aplicados nos órgãos da administração pública, a elaboração de relatórios e a comunicação com a contratada e, por fim, falar também sobre a aplicação de penalidades. Começando o módulo 1, Introdução à Gestão de Contratos Administrativos, quero ressaltar o objetivo desse módulo. Esse módulo ele tem como objetivo a compreensão dos princípios básicos e a importância da gestão de contratos na administração pública. Bom, o que é um contrato administrativo? Vamos começar pelo início, né? E é importante a gente alinhar aqui que contrato administrativo é a relação em si entre as partes envolvidas nessa relação, né? Basicamente a gente tem quem tem a demanda, né? E temos numa outra ponta quem tem a solução daquela demanda. A essa relação é dado o nome de contrato administrativo. Agora, o documento que formaliza, que materializa essa relação jurídica entre essas partes, a ele é dado o nome de termo de contrato. Então, o termo de contrato ou qualquer outro instrumento que se equivalha são a formalização desta relação. Antes de entrarmos nos aspectos mais específicos do contrato administrativo, do termo de contrato e outros documentos, né, que envolvem essa relação de contratação de serviços, de compra de materiais de maneira geral, vale ressaltar o que é chamado de cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes, numa relação contratual do tipo, né, elas são algumas características que dão poderes e vantagens não comuns à administração pública, tais quais a possibilidade de alteração e rescisão unilateral, né, do contrato. É possível também que seja aplicada, né, alguns
procedimentos de fiscalização na execução desse contrato. Ferramentas de controle também são possíveis e caracterizadas como cláusulas exorbitantes, aplicações de sanções e também a imposição de garantias nesses contratos. Mais especificamente sobre os contratos de serviços, a gente vai dividir eles em três possíveis contratos de serviço. Teríamos então a contratação, os contratos, né, não continuados. Temos também os contratos continuados sem dedicação exclusiva e os contratos continuados com dedicação exclusiva. Vamos verificar os detalhes de cada um deles nos próximos slides. Bom, o primeiro deles, né, os contratos de serviços sem regime de dedicação exclusiva, se caracterizam pelo fato de que os trabalhadores eles não ficam à disposição do órgão e nem mesmo nas suas dependências. Há uma relação um pouco mais distanciada entre o órgão contratante e aqueles que executam o serviço, no caso não continuado. Bom, já os contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva, o artigo 17 da IN 05 enumera algumas características que definem bem como se dá essa relação. Vamos a elas. Então, requisitos, né, para se entender um contrato de serviço com regime de dedicação exclusiva. Primeiro, o inciso primeiro, os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação de serviço. Ali também diz que a contratada não deve compartilhar os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para a execução simultânea de outros contratos. A contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos. Bom, por fim, aqui a gente mostra, né, um tripé, vamos chamar assim, dos três agentes que compõem a relação de terceirização. Então, nós temos sempre, nesses contratos, o contratante, né, o trabalhador terceirizado e a empresa terceirizada. Bom, nesse contexto, o artigo 5º da IN 05 enumera as práticas vedadas pela administração pública em contratos administrativos. Vamos a elas. Aqui ela diz o seguinte, ó, possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre o empregado da contratada. Fala também em exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, ou seja, essa relação não deve ser feita diretamente com o empregado, mas sempre reportando-se a quem foi definido, no caso um preposto, como responsável daquele contrato. Temos também ali direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada, isso é vedado. Também temos promover ou aceitar o desvio de funções, isso também é muito comum, né? Aquela situação onde o empregado, estando ali disponível nas dependências do órgão, haver algum tipo de colocação, né, de alguma atividade que não seja aquilo que está desenhado no escopo do serviço contratado por aquele contrato. Mas uma prática vedada é considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão. Não haver nenhum tipo de confusão quanto ao que é, né, de direito ou que deve ser atribuído ao servidor público que trabalha ali naquele mesmo ambiente e o que está especificado no contrato daquele funcionário terceirizado. Definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada, isso também está explicitamente vedado dentro do artigo 5º da IN, e conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores, tais como recesso, pontos facultativos, dentre outros. Por fim, reforçando aquilo que delimita, né, o que é possível e o que não é possível nesse escopo, nessa relação entre os três agentes, contratante, contratado e trabalhador terceirizado, nós temos o decreto 9.507, que dispõe sobre execuções indiretas mediante contratação, vamos dizer,
quatro grandes áreas que estariam restrita à execução pela própria administração pública. Seriam elas as funções inerentes daquele órgão, funções de tomada de decisão, funções que seriam caracterizadas como o poder de regulação, poder de outorga, aplicação de sanções e atividades estratégicas daquele órgão. Essas grandes atividades dentro de um órgão não poderiam ser terceirizadas, como eu disse, estando exclusiva, né, à atuação de servidores públicos.